Bom dia, turma. Aqui com vocês é o professor Jackson e hoje nossa aula será sobre efeito estufa. Continuando toda a nosso assunto sobre ar, gases e atmosfera. Então, nós vamos ver hoje quais são as propriedades desse efeito para o nosso planeta, tá certo? A atmosfera terrestre ela funciona como um cobertor para o planeta Terra. Sabemos que a temperatura média da superfície terrestre é de aproximadamente 15 graus Celsius. Se a Terra não possuísse uma atmosfera, esse valor seria 30 graus Celsius menor. Isto é, a temperatura média da superfície seria de menos 15 graus, ou seja, 15 graus negativos, 15 graus abaixo de zero. A vida como a conhecemos depende da disponibilidade de água no estado líquido. Assim, podemos afirmar que se a atmosfera desempenha um papel indispensável no estabelecimento e manutenção da vida do nosso planeta, uma vez que, se eu perco essa atmosfera, essa temperatura cai drasticamente, toda a água líquida vai virar gelo, vai acabar congelando, e isso vai acabar extinguindo vários tipos de seres vivos no planeta. Esse aumento na temperatura do planeta que a atmosfera possibilita é chamado de efeito estufa. O nome ele faz referência às estufas empregadas no cultivo de plantas, que são estruturas que geralmente são revestidas de vidro e mantêm a temperatura interior, ou seja, do lado de dentro, acima da temperatura exterior. Então, a parte de dentro de uma estufa sempre vai ser mais quente do que a parte que está do lado de fora. Elas são mais empregadas em regiões com inverno muito rigoroso e permitem o cultivo de plantas durante todo o ano que são sensíveis ao frio. Ou seja, em lugares que faz muito frio, que tem inverno muito prolongado, essas estufas são uma ótima saída para quem gosta de cultivar plantas, uma vez que o interior dessas estufas são graus mais quentes do que o lado de fora. E o que acontece? Nada mais é que o sol ele penetra nesse vidro dessa estufa aí de plantas, aquecendo a parte de dentro. Uma vez que os raios de sol entram pelo vidro e batem na planta, ele não consegue sair. Então ele acaba ficando preso aí. Já no efeito estufa, o atmosférico desempenha o mesmo papel que equivale aí do vidro das estufas da planta. Então, a radiação emitida pelo Sol ela chega à superfície terrestre, assim como chega no vidro da estufa, aquecendo, deixando a parte interior mais aquecida. Então, esses materiais que são aquecidos pelos raios solares, eles rebatem, eles devolvem um pouco desse calor de volta para a atmosfera na forma de radiação infravermelha. Então, o que acontece? Uma vez que esses raios de sol batem nesse vidro da estufa ou na nossa atmosfera, eles penetram, então aquecem ou as plantas dentro da estufa, ou no nosso caso, o nosso planeta Terra. E uma parte desse calor, ela é rebatida, ela é refletida, ela é devolvida. Porém, como nós temos na parte aí da estufa, nós temos esse vidro, o vidro impede de que esse calor rebatido volte para o espaço, porque esse vidro está bloqueando. Então, a mesma coisa acontece com a nossa atmosfera. Ao atravessar a atmosfera, uma fração desses raios infravermelhos é retida por alguns gases. E esses absorvem essa radiação e são aquecidos, emitindo parte do calor de volta à superfície. Então, que nada mais que acontece é isso aqui, pessoal. O Sol ele vai emitir os seus raios. Notem que nós temos aqui nossa atmosfera. E uma parte dessa energia, como a gente sabe, ela é refletida de volta pela nossa atmosfera. Uma parte é filtrada, entra no nosso planeta e começa a aquecer. Uma vez que o material do nosso planeta está aquecido, ele rebate, ele devolve um pouco desse calor em forma de radiação infravermelha.
Porém, existem alguns gases que são lançados na atmosfera que eles impedem que essa radiação infravermelha ela volte para o espaço, fazendo com que elas batam nesses gases e absorvam esse calor, que é o que acontece aqui. A superfície emite calor de forma de radiação infravermelha e os gases do efeito estufa absorvem parte dessa radiação e emitem de volta para a Terra. E quais são esses gases que são responsáveis por esse efeito estufa? Geralmente eles são vapor de água e principalmente gás carbônico e gás metano. E nós sabemos que gás carbônico ele é vindo principalmente de quê? De indústrias, de fábricas de carro. Então o que acontece? Uma vez que esses raios de sol aquecem a nossa Terra, boa parte dele precisa ser devolvida para o espaço em forma de radiação. Mas essa radiação infravermelha encontra uma barreira aqui na nossa atmosfera, que são esses gases do efeito estufa, gás vapor de água, gás carbônico e metano. Então o que acontece? Esse calor rebate nesses gases e uma parte dele prende e a outra volta de novo para a Terra, fazendo com que essa Terra aqueça mais ainda, uma vez que o calor que era para ir para o espaço volta. E o metano ele é um gás que ele é presente em baixa concentração na atmosfera, certo? Então, geralmente o efeito estufa é isso. Os raios que vêm do Sol eles precisam aquecer o nosso planeta porque nosso planeta ele precisa manter a temperatura lá de 15 graus. Uma vez que esses raios atingem a Terra e aquecem a superfície da Terra, uma parte desse calor ele tem que ser devolvida para o espaço em forma de radiação infravermelha. Porém, esse calor que é para ser devolvido, ele bate nessa camada de gases do efeito estufa, que é o gás carbônico e o metano, e volta de novo para a Terra, fazendo assim com que essa temperatura aumente, ou seja, faz com que mais calor fique retido, fique preso na Terra, em vez de ser liberado para o espaço. Então, basicamente é isso. E esse efeito estufa, ele é o que? Natural, porque nós sabemos que gás carbônico ele é resultado da respiração dos seres vivos. Todos os seres vivos eles ingerem oxigênio e devolvem gás carbônico. Então, é um processo natural do planeta esse efeito estufa, que tanto é que ele precisa desse efeito estufa, porque senão a Terra ela pode ficar fria demais, fazendo com que a parte toda de água líquida congele, mas também ele não pode se desequilibrar, senão pode superaquecer o planeta. Mas o efeito estufa ele acontece naturalmente, tá certo? Porém, o que leva a, como eu posso dizer assim, desigualar esse efeito estufa, desequilibrar, é o aquecimento global, que nada mais é que a atividade humana ela pode alterar a composição da atmosfera. Nós sabemos que as pessoas elas poluem o ar e jogam todos os tipos de gases tóxicos na atmosfera. Alguns desses motivos são o desmatamento, a queima de combustíveis fósseis como petróleo, gasolina, diesel e todo derivado disto, a agropecuária e a produção industrial, ou seja, as grandes fábricas, as grandes chaminés. Isso também acarreta muito para o maior lançamento de gases poluentes na atmosfera, e são esses mesmos gases que impedem que o calor rebatido da superfície terrestre volte para o espaço, prendendo assim esse calor na atmosfera e rebatendo para a Terra, fazendo com que ela superaqueça. Mas ali, agropecuária, o que tem a ver? Pessoal, agropecuária nada mais é que a criação de animais. E essa criação ela é a maior responsável por toda a liberação de gás metano na atmosfera. Como eu falei lá na outra apresentação, o gás metano, junto do vapor de água e do gás carbônico, são os dos gases que são responsáveis pelo efeito estufa.
E estudos estimam que 70% de todo o gás metano emitido para a atmosfera vem disso aí. Vem de produção de gado. Mas como assim, professor? Ora, quais são os gases que normalmente um animal solta? Acho que todo mundo sabe, não é? Aquele gás mal cheiroso. Então, nada mais é que o pum das vacas e dos bois e de outros animais são 70% responsáveis do gás metano na atmosfera. Ah, e uma curiosidade, esse gás metano é também usado para indústrias como gás natural, certo? Então, o que acontece? As consequências desse aumento no efeito estufa, ele é intensificado por causa desses gases e da interação e da alteração dos seres humanos, e então isso se torna o que nós conhecemos como aquecimento global. Ou seja, a atmosfera ela passa a reter mais calor, ela passa a segurar mais calor, isso faz com que a temperatura média da superfície terrestre aumente. Um número cada vez maior de estudos eles indicam que esse é um dos problemas ambientais mais graves da atualidade. A elevação dessa temperatura média do planeta, que nós vimos aquele 15 graus, mas aos poucos vem aumentando, porque quanto mais gases poluentes na atmosfera, mais calor esses gases vão segurar e mais quente a Terra vai ficar. Isso ameaça diversos tipos de espécies, tanto marinhas como terrestres, que são sensíveis à variação de temperatura do nosso planeta. Esse fenômeno também do aquecimento global, ele pode provocar os derretimentos das geleiras, o que interfere diretamente no clima global, já que uma vez que se essas geleiras derretem, vai ter um maior número de água nos oceanos. E o que é que isso vai acarretar? Na elevação do nível do mar. Se uma vez o nível do mar aumenta, isso vai o quê? Alterar a geografia das regiões litorâneas, ou seja, algumas cidades que ficam no litoral, perto do mar, vão acabar sendo engolidas por esse mar. Tá certo? Isso vai acarretar diversos tipos de catástrofes. E isso também pode influenciar no regime de chuvas, uma vez que você precisa de toda uma circulação de ar quente e ar frio para a formação de chuvas em alguns ambientes da Terra. E se eu tenho uma maior elevação, essa água ela vai evaporar mais rápido, fazendo com que uma chuva que vinha em certa época do ano em um certo determinado local chegue ou antes ou depois ou até nunca chegue. E isso faz um desequilíbrio total do ecossistema, ou seja, a mudança aos poucos de temperatura do nosso planeta está aos poucos levando para uma catástrofe sem precedentes. E nós podemos ver isso bem direitinho nessas fotos aqui, onde nós podemos ver várias geleiras através do mundo, com fotos de antigamente mostrando a quantidade de gelo era bem maior do que a de hoje em dia. O que aconteceu com esse gelo? A partir dos invernos e dos verões, esse gelo congela e derrete normalmente. Só que com o aumento da temperatura, os invernos eles vão ficando mais quentes. Consequentemente, vai congelando menos água, fazendo assim a diminuição das geleiras nesses locais, e aos poucos isso vai mudando todo o ecossistema desses lugares e juntando tudo vai mudando o ecossistema do planeta em si. Uma vez que nós temos um ambiente onde ele tinha uma regulação normal de inverno e verões com temperaturas fixas, uma vez que esse planeta começa a superaquecer, esses invernos e esses verões vão ter essas diferenças, onde verões mais quentes, invernos menos frios, fazendo com que acarrete nesse derretimento ou não congelamento da água das geleiras, tá certo?
E aqui é mostrando a emissão de gases do efeito estufa no Brasil em 2015, mostrando que dos gases que foram lançados na atmosfera no nosso país, 24% veio do desmatamento, ou seja, queima de florestas ou até mesmo desmatamento das florestas normais. 5% veio dos tratamentos de resíduos de lixo, ou seja, incineradores, lixões. 33% veio da geração de energia, que isso entra toda a contribuição de combustíveis para a geração de energia, termoelétrica e várias outras coisas. Os 7% em processos industriais, ou seja, fábricas, chaminés de fábricas e indústrias, e 31% ali de agropecuária, mostrando que a agropecuária é a maior incidente de gases do efeito estufa no nosso país. Porque o nosso país ele tem muita ação de agropecuária, muitas fazendas, muitas plantações, e isso influencia diretamente no tanto de gás de efeito estufa que nós emitimos na atmosfera. Não só na questão lá do boi, do gás metano, mas também com máquinas tipo tratores, escavadeiras, colheitadeiras que usam gasolina e combustíveis fósseis, que isso também vai emitindo alguns gases para a atmosfera, certo? E o aquecimento global, ele coincide com a Revolução Industrial que começou na metade do século XVIII. Nessa época, especialmente lá na Europa, descobriu-se a potência das máquinas a vapor ou a combustível. Então, o que aconteceu? As máquinas a vapor e a combustível ela acarretou um aumento no consumo desses combustíveis, como lenha e carvão mineral. Então, a queima dessa lenha e desse carvão mineral liberou uma grande quantidade de gás carbônico durante esse período, que foi se acumulando cada vez mais e cada vez mais na atmosfera. Já que uma vez precisava de material para toda essa queima, e se eu preciso de lenha, eu tenho que cortar árvores. Uma vez que eu corto árvores, eu tenho menos florestas para pegar esse gás carbônico e transformar em oxigênio no processo de fotossíntese. E isso vem durante os anos. Já no começo do século XX, houve a crescente popularização do quê? Dos automóveis, fazendo com que isso também acarretasse numa maior emissão de gases poluentes na atmosfera, já que, como tem muitos carros, vai ter o quê? Muita queima de combustível fóssil, ou seja, todo tipo de combustível derivado do petróleo, gasolina, diesel, querosene, vários outros tipos. Então, isso foi fazendo um acúmulo maior. Então, foi feito alguns estudos mostrando que a temperatura da Terra começou a aquecer, começou a ter essa variação, a aumentar justamente nesse período onde descobriram-se a força desse tipo de material que poderia revolucionar, fazendo com que maiores indústrias utilizassem esse tipo de material, aumentando assim a queima e aumentando assim a emissão de gases poluentes na atmosfera, certo? E nossa aula fica por aqui, eu espero que vocês tenham entendido. Lembrando a vocês que qualquer tipo de dúvida, só me perguntarem, tá certo? Até a próxima aula.